Uma coisa que eu aprendi com os meus pais desde criança é nutrir a minha mente com pensamentos positivos. Por quê? A nossa mente não é um saco vazio, não é um espaço vazio. Ela vai estar ocupada com alguma coisa. E se não forem pensamentos positivos, serão pensamentos negativos. É como no mundo espiritual. Desde cedo eu aprendi que no mundo espiritual não existe espaço vazio. Ou Deus ou o diabo vão ocupar o espaço. É por isso que tem uma passagem na Bíblia que fala que expulsaram os demônios de um homem, só que não foi Deus que preencheu o espaço que ficou vago após os demônios saírem. Ficou ali vazio, entre aspas. E aí a Bíblia fala que depois os demônios voltaram 7 vezes pior. Por quê? Porque não existe espaço vazio. Se Deus não está ocupando, alguma outra coisa vai ocupar. Então, na nossa mente, é a mesma lógica. Se a nossa mente não está ocupada com pensamentos bons, alguma coisa vai ocupar. E se não são bons, são pensamentos ruins. Por isso que é importante que nós possamos nos alimentar com conteúdos positivos, frutíferos, que vão gerar coisas boas para nossa mente e, consequentemente, para nós como um todo. É sobre isso que eu vou falar com você agora no Café com Fé desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Eu sou o Pedro Quintão e aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. Vamos lá. A Bíblia relata que Josué e Caleb estavam liderando o povo hebreu e eles estavam indo rumo a Canaã, a terra prometida. Deus havia prometido a eles que o povo haveria de herdar aquela terra. E aí, em dado momento, Josué e Caleb enviam 13 espias, 13 homens, para poder observar a terra prometida, para fazer um reconhecimento da terra prometida. Eis que eles vão e voltam com o relatório. E aí, o que vocês viram lá? Perguntaram para eles. E a réplica foi, olha, o negócio está complicado, eu acho que não vai dar certo não. Por quê? Porque aquela terra tem gigantes. E ela tem muros fortificados ao redor dela. Nós, aos olhos daqueles gigantes, somos como gafanhotos. Não vai rolar da gente tomar posse da terra prometida. Ou seja, este era um pensamento que veio ali, que estava na mesa. Não vai dar certo. Perdemos a batalha antes mesmo de entrarmos na batalha. Só que aí, olha só o que as Escrituras relatam no livro de Números, capítulo 13, verso 30. Então, Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Bom, agora já tinha um outro pensamento sobre a mesa.
E este pensamento é o que prevaleceu. O resto da história nós já conhecemos. De fato, o povo toma posse da terra prometida de Canaã. Onde eu quero chegar, meu irmão, minha irmã? Que, como eu disse no começo e retomo agora, não existe espaço vazio. Quando os espias chegaram com um relato que não ia dar certo, que os gigantes estavam ali na terra, que era uma cidade, era uma terra com muros fortificados, se nenhum outro pensamento tivesse sido colocado no lugar daquele, ou em contrapartida àquele, aquele pensamento negativo, vamos dizer assim, era este que iria vigorar. Era esse que iria prevalecer, porque não teria outro. Todavia, Deus deu sabedoria para Caleb, para levantar Caleb e ele falar: não, a gente vai conseguir tomar posse da terra. Ora, afinal, o próprio Senhor havia prometido àquele povo que eles haveriam de conquistar a terra. E a Bíblia mesmo afirma que Deus não é homem para que minta. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E esse pensamento positivo, esse pensamento de fé, é o que prevaleceu. O povo foi lá e tomou posse da terra. Agora imagina se Caleb concordasse: ah, não, realmente, não vai dar não. Os gigantes são gigantes, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, já era. Realmente não vai dar para nós. Imagina se Caleb tivesse feito isso. Seria outra história que nós estaríamos contando agora neste momento, e não uma história em que a fé prevaleceu. Aplicando para a sua vida, meu irmão, minha irmã, há pelo menos duas perspectivas que você pode olhar determinada situação. Uma negativa e outra positiva. Pensa, por exemplo, no esporte. Às vezes um time sai perdedor no placar, mas ele pode sair vencedor em outros termos. Eu estou lembrando aqui, o meu filho Nicolas adora assistir aquele filme Carros, do Relâmpago McQueen, da Disney, lançado lá em 2006. Quando eu era criança, eu assistia muito a esse filme, porque em 2006 eu tinha 8 anos, agora o meu filho está assistindo, olha só, para você ver como são as coisas. E no Carros 1, esse de 2006, o Relâmpago McQueen fica doido para vencer a Copa Pistão. E aí, no terceiro ato do filme, ele vai lá, disputa a Copa Pistão. Aí tem aquela disputa entre o McQueen, o Chico Weeks e o Rei da Dinoco. E o Chico Weeks é o verdinho. Só que em dado momento, o McQueen está em primeiro. Ele está ali para vencer a corrida e ganhar o prêmio almejado. Só que o Chico Weeks, que é o vilão do filme, ele vai lá e faz um movimento ali na pista que joga o Rei para fora da pista, e o Rei bate ali e fica fora da corrida com o carro, ele é o carro, né, todo amassado. E o McQueen vê isso e ele freia em cima da linha de chegada. E o Chico Weeks passa ele. O McQueen faz isso porque ele lembra, né, do Doc, que também sofreu um acidente e aquilo marcou muito ele. Então o McQueen vai lá, ele vai atrás do Rei e empurra o Rei até a linha de chegada. Conclusão, o McQueen escolheu não chegar em primeiro lugar, não vencer a Copa Pistão, não ganhar o troféu, em prol de fazer ali uma boa ação, fazer o que era certo. Então, o Chico Weeks vence o troféu, vence a Copa Pistão, mas o verdadeiro vencedor da história foi o McQueen. Então, olha só a perspectiva de se olhar as coisas.
Não é só questão de derrota e vitória. Não, tem nuances aí. E na vida é a mesma coisa. Podemos olhar as situações de duas formas, no mínimo. E por que não olharmos com a forma da fé? Por que não exercermos os nossos pensamentos alicerçados na fé, como Caleb fez? Caleb foi contra o que os seus olhos estavam vendo. Porque se ele fosse com base nos seus sentidos, ou seja, com base no relato dos espias, com base dele mesmo ir lá e conferir e ver os gigantes, ele teria desistido. Mas ele preferiu exercer os seus pensamentos de fé. Portanto, meu irmão, minha irmã, tenha fé. A nossa mente vai ter pensamentos negativos, ou vindos dela mesmo, ou de fora, mas também podemos exercer pensamentos de fé. Então, tenha fé. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.